Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast e hoje a gente vai falar sobre séries esportivas. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, boa madrugada se você estiver assistindo as Olimpíadas e ao mesmo tempo ouvindo esse podcast, porque hoje a gente se inspirou exatamente nisso, nas Olimpíadas, para trazer para vocês aqui um podcast mais, acredito que um pouco mais rápido, tomara, né? Que a gente vai, na verdade, fazer mais indicações sobre séries que tratem sobre esportes. Sim, a gente entrou nesse clima aí das ralhas das Olimpíadas. Vamos, Raíssa, skate pra cima, skate na veia, surf na veia. E inspirado nessa princesa, nessa fada sensata, a gente quis trazer hoje séries esportivas. E hoje eu tô com o Pedro. Oi, Pedro. Oi, gente. E aí, tudo bem? Possivelmente você vai me ouvir falando muito pouco de esporte porque eu não entendo nada. Mas a gente tá aqui pra falar, né? Porque a Olimpíada gera esse espírito esportivo na gente. Sim, a gente não acompanha nada, mas a gente torce. E também tô com o Tom, nosso correspondente internacional. Tom, chega mais. E aí, pessoal, beleza? Eu tô de comentarista hoje, mas não entendo porcaria nenhuma, não sigo esporte, mas vamos lá. Porque série que tem esporte a gente gosta, né? Então acho que vale a pena a gente comentar. Bom, o lance é esse, veja bem. Veja que elenco especial. Hoje a gente vai falar sobre séries esportivas e a gente trouxe aqui 3 pessoas que não praticam esporte nenhum. Que maravilhoso, tá ótimo. Pois é. Mas, só presta assim, a gente... Possivelmente são as 3 pessoas que menos praticam esporte, que menos assistem coisas esportivas do BDS Cast, mas a gente tá aqui pra fazer o quê? Comentar e falar mesmo, a gente tá aqui pra isso. Até porque esporte não marca no BDS, né, Eric? Não dá pra marcar, sim, não assiste, então... Muito, caramba, justificativa perfeita, obrigado, Tom. Mas é isso, é aquele lance, né? A gente não pratica esporte, mas a gente é daqueles que fica comendo, assistindo a série e dizendo assim, vai lá, você consegue e tudo mais. Com aquele que a gente dá apoio moral pro esportista, mas a gente também não se preocupa em praticar esporte. O negócio é mais ou menos esse, né? Exato, exatamente. Mas enfim, gente, a ideia desse podcast é justamente esse, assim, é pra gente tentar trazer pra vocês que gostam de esporte. A gente não precisa praticar esporte pra gente conhecer e indicar algumas séries que falam sobre esporte, né? Uma coisa é diferente da outra. Uma coisa, outra coisa. E a ideia desse podcast hoje aqui é ser uma coisa mais rápida mesmo pra gente indicar pra vocês que estão aí nesse clima das Olimpíadas, séries esportivas e comentar um pouco também sobre elas, assim, nada muito aprofundado, nada muito bem embasado, digamos assim, é mais mesmo deixar como as recomendações, falar do que é que a gente sente falta nas séries esportivas, de quais que a gente mais vê, e por aí vai. E aí eu já quero começar falando exatamente isso, perguntando pra vocês aí, pra Tom e pra Pedro, jogar a primeira bola pra vocês, quais séries esportivas vocês já assistiram, assim? Quais que vocês hoje assistem? Se vocês assistem algum atualmente, vale a pena... Eu já queria fazer já essa introduçãozinha e soltar um spoilerzinho, né? De que hoje em dia, uma série esportiva que não esperava-se tanto hype, mas que tá aí ganhando a maioria das indicações nas premiações é Ted Lasso, que é de futebol. Então, talvez essa seja uma série que, não sei se coincidiu ou não, coincidentemente ou não, mas perto das Olimpíadas, Ted Lasso ganhou esse hype e justamente estreou a segunda temporada agora, recentemente. Já tem 2 episódios até a gravação desse podcast. Então, mas enfim, já peguei o assunto, mas deixa eu jogar pra vocês de novo. Quais séries esportivas vocês têm assistido, vocês já assistiram, vocês gostam, enfim? Tá, eu vou começar então e pegar o gancho de Ted Lasso, que eu não me interessei justamente por isso, porque quando eu abri ali o Apple TV e vi que tava Ted Lasso, eu já sabia que tinha... Na verdade, o bigode do Jason Sudeikis me deixou meio assim, tipo, que série esquisita. Tipo, o que esse cara tá com esse bigode? Mas enfim, e depois eu vi que era de futebol e eu pensei, caramba, mas será que é tipo uma coisa... Só que daí eu entendi que ele pega essa coisa do futebol britânico, né, que no Reino Unido o futebol também é muito forte, esse futebol como o do Brasil, né? Uhum. Soccer. Daí, e muita gente indicando, eu peguei e assisti e tal. Mas tem sido imperdível até de Lasso, assim, tem muito mais do que o futebol, né? Eles colocam o futebol como pano de fundo, eles pegam quem gosta de esporte, quem não gosta, e eu acho que eles fizeram de uma forma, tipo, genial, assim, de colocar humor, colocar o esporte, colocar todo o jeitão do Ted, né? Quem já assistiu a série sabe que ele é um cara, tipo, sensacional, mas acho que essa tá sendo a número 1, né? Que eu assisto toda semana ali certinho. Quem me segue lá, quem quiser me stalkear lá no banco de séries, sabe que consegue ver que o meu
meu top 1, a minha série número 1 é Friday Night Lights, que tem todo o pano de fundo de série de futebol americano, né? Eles, desde o começo até o final, eles falam sobre isso, mas aí eu ainda revejo às vezes Friday Night Lights, um episódio ou outro, mas assim, atualmente mesmo, só Ted Lasso mesmo que eu tenho visto que tem esporte, né? Uhum. E tu, não, desculpa, e tu, Pedro, foi mal. No meu caso, eu acho que Ted Lasso vai ser unânime, né? Os 3 aqui assistiram. Ted Lasso, eu continuo assistindo porque sai episódios semanais. E a outra série que eu assisti foi Cobra Kai. Não assisti na época do YouTube, porque ela começou como sendo uma série do YouTube Premium, mas eu não assisti nessa época. Eu comecei a assistir quando ela entrou na Netflix. Salvo engano, não tenho certeza. Quando terminou a segunda temporada, um pouco tempo depois, a Netflix adicionou no catálogo e começou a produção da terceira. E aí eu comecei a assistir a série e me apaixonei, porque entendam, eu me apaixonei no sentido de que é uma série boa pra entreter, sabe? Não é tão aprofundada, não é uma série filosófica, isso e aquilo outro, mas ela entretém demais, principalmente se você gosta dos filmes que originaram a série, né? Mas foram as únicas, gente. São 3 pessoas pra comentar sobre séries de esporte. Os 2 que já falaram só assistiram 2 séries, só presta assim. Não, mas tem outra que você esqueceu. É porque assim, a outra que você esqueceu não é um esporte muito popular, digamos assim, principalmente no Brasil, e nem tá nas Olimpíadas, mas foi The Queen's Gambit, o Gambito da Rainha. Amigo, eu também não assisti. Eu não assisti The Queen's Gambit. Não, tá na lista, eu não assisti ainda. Desculpa então o erro aqui, mas já fica a recomendação. Então, tu assistiu The Queen's Gambit? Não, essa também tá na lista, mas ainda não consegui ver. Gente, que absurdo. Passem na RH. Quando a série tá no hype, eu tento evitar, porque às vezes eu vejo a galera falando, aí daqui a pouco as pessoas vão começar a falar: mas você gosta de Game of Thrones? Você gosta de Breaking Bad? Você tá assistindo Ted Lasso que tá no hype? Mas, gente, é porque dependendo da quantidade de hype, se for muito excessivo, eu evito assistir pra não quebrar a cara, sabe? Não, mas veja, tem hypes e hypes, certo? Tem hypes que realmente são muito por questão só de popularidade, e tem outros que é até questão de qualidade também. No caso da Queen, por exemplo, o que é que eu posso citar de popularidade e não necessariamente qualidade, digamos assim? Talvez eu esteja mexendo no vespeiro agora. Mas, tipo... Não, eu ia falar aquela da Netflix também, porque popularidade a gente apela logo pra Netflix, porque ainda, embora seja mais caro, é o serviço mais popular de streaming no Brasil, né? Então, tem aquela de Bridgerton, por exemplo, que foi extremamente popular e etc e tal, mas não necessariamente algo que seja, tipo, bom, assim, não sei, que lhe prenda de alguma forma. E eu acho que The Queen's Gambit, o Gambito da Rainha, ou os Gambitos da Rainha, pra alguns... É mais fácil. Os Gambitos da Rainha, foi além de ser uma minissérie, né, então, tipo, foi ali fechadinha, já começou e já terminou, não tem segunda temporada, nem nada do tipo. Foi algo que explorou um esporte que não é muito, a gente não vê sendo muito bem retratado, que é o xadrez. É um esporte que, tipo, a gente bota mais pra CDFs, né, pra gente mais geek, mais nerd, num nível um pouco mais elevado, e que realmente, e toda a impressão que eu tive, assim, eu acho que foi um hype merecido, assim. Eu lembro que eu tinha ouvido falar, mas também, tipo, sei lá, vou ver só por ver. E aí fui ver só o piloto, acho que era até por conta do projeto, tava fazendo um projeto, e assim, vou ver só o piloto, eu não tinha plano de ver a série toda, mas acabei gostando, e acho que vi a série toda em 1 ou 2 dias só, assim, um atrás do outro, porque realmente me prendeu, a história lhe prende, é interessante. E a atriz também cativa. A Anya Taylor-Joy é incrível. Exatamente, e assim, é um dos nomes mais proeminentes, né, atualmente. E aí, a sensação que eu tive, assim, e na minha bolha, né, obviamente na minha bolha no Twitter, nas redes sociais e nos grupos de Telegram, o comentário geral era que, tipo, depois de assistir a série, o pessoal estava se interessando muito mais por xadrez. A série fez esse... O foco, assim, exatamente. Assim, a série foca no drama pessoal, tem uma história, obviamente, da protagonista, né? Mas mostra muito do xadrez e mostra muito de jogadas de xadrez, de como funciona o xadrez, meio de, tipo, estratégias, e você vê que não é simplesmente um jogo... Porque eu aprendi a jogar xadrez com minha mãe quando eu era criança. Então, pra mim, xadrez era só, tipo, aquele negocinho... o arroz com ovo, sabe? Arroz com ovo não, arroz com feijão. É saber os movimentos das peças e fazer, né? Pronto, se me perguntarem se eu sei jogar xadrez, eu digo que sei, mas é exatamente porque eu sei o que cada peça faz, mas de estratégia eu não sou muito bom, certo? E nessa série você mergulha
mergulha nisso, porque fala muito sobre essa questão de estratégia e mescla muito bem com o drama pessoal da protagonista. E aí, assim, sabe, todo mundo que, se você for olhar os comentários do BDS, eu lembro de ter visto muito isso também, era justamente a galera falando isso, de como se interessou muito mais pelo universo do xadrez depois de assistir a série. E aí eu acho que como série esportiva, embora não seja um esporte com bolas e etc, é um esporte mais passivo, digamos assim, funciona muito bem nesse propósito de difundir mais o esporte, sabe? De popularizar mais e gerar mais interesse. Aí por isso que eu acho que é um caso válido a se mencionar. Entendi. Mas já tá na lista, já tá na grade, eu pretendo ver em breve. Inclusive, eu só queria adicionar uma coisa, Eric, que você falou. Diga. Na verdade, ir um pouco mais fundo com o assunto de esportes, né? Porque pra quem não pratica esporte, que nem eu, quando você vê uma série de esporte, eu acho que aquilo ali é muito, além de ser um pano de fundo, eu acho que o esporte é tipo o estopim pra alguma coisa. Então, pra quem já viu bastante série de esporte, vai saber que geralmente o esporte é uma coisa que ou é a vida daqueles personagens ali, como o Friday Night Lights que tem, One Tree Hill também, é toda a vida deles. Então o esporte às vezes serve pra meio que começar alguma coisa ali, um sentimento, uma competitividade, enfim, tem vários usos pro esporte num drama, né? Se você pensar bem. Pra quem tá vendo Superman e Lois, eu não vi tudo ainda, mas eu já vi alguns episódios, os filhos do Superman, eles estão no esporte também. Então aquela coisa da força que eles têm, eles colocam ali no esporte. Se você vê uma série de drama, geralmente tudo que eles passam ali no esporte, às vezes eles têm uma péssima semana, mas conseguem para a competição e tal, e tudo dá certo, ou o esporte muda a vida deles. Então acho que isso que é o bacana das séries e esporte, acho que é uma combinação que dá muito certo. E na verdade, Tom, não só para as séries, né, mas assim, a série é uma representação, o teatro imita a vida, quer dizer, a arte imita a vida imita a arte, né? Então, no caso assim, não é só nas séries, mas até pessoalmente falando mesmo, assim, aqui fora a gente usa muito, o esporte é muito isso e a gente vê muito isso na questão das Olimpíadas, isso tem sido muito evidente também, na questão da superação, de se superar, e a gente vê Rebeca, por exemplo, que conseguiu a prata, e logo depois da vitória dela, teve reportagem com a família dela, falando sobre como ela pensou em desistir depois das várias lesões e cirurgias que ela tinha feito, das dificuldades, principalmente dos esportistas aqui brasileiros que fora o futebol, né? E acho que talvez o vôlei não recebem tanto incentivo financeiro, investimento. Então a galera às vezes tem que se desdobrar muito para conseguir manter treinos e etc, conseguir algum tipo de patrocínio para, enfim, aí, acho que não só nas séries, mas até na vida mesmo tem essa questão da própria superação de conseguir. E a gente fala de futebol, eu deixei de lado o futebol, porque assim, hoje no país de futebol, né, são das maiores estrelas em questão de esportes, né? Os maiores ícones de esportivos do Brasil geralmente são jogadores de futebol. Mas a gente sabe também que até para você chegar a ter um reconhecimento no futebol, também tem uma estrada bem dificilzinha para você percorrer, né? Não tô assim, já só me retificando para não quer dizer que eu desvalorizei o futebol, não é isso. Mas enfim, vocês entenderam. E ainda até nesse ponto que Tom levantou e você complementou, o oposto também é verdade, né? Na medida que o esporte ajuda você e meio que destrava você para determinadas situações, a gente tem um caso agora que acabou de acontecer nas Olimpíadas de Simone Biles, né? Que foi para representar o país e simplesmente desistiu porque precisava cuidar da sua saúde mental. Então é o outro lado do esporte que às vezes a gente não tá tão habituado a ver com certa constância, sendo noticiado e etc. Talvez no caso dela tenha sido tão noticiado porque ela estava nas Olimpíadas, ela estava representando, ela era a grande aposta, né, para ganhar a medalha de ouro, e aí foi muito noticiado e merece, realmente, isso é um tema, isso é uma abordagem que merece muito ser debatida, merece trazer para a mesa essa abordagem de como o esporte, por um lado, ele pode ser muito benéfico, mas ao mesmo tempo como todas as coisas que estão ao redor do esporte podem ser prejudiciais para a saúde da pessoa, como é o caso da Simone, que para mim a decisão dela foi excelente, eu acho que foi muito digna, muito válida a decisão dela. Foi um exemplo, exato, um exemplo. Referência. Com certeza. Até em Ted Lasso, a gente vê o exemplo de jogadores que sofrem com problemas emocionais. Tô falando de Ted Lasso porque é uma série que eu acompanho e os três, na verdade, assistem, né? Mas tem jogadores que estão ali
que sofrem com problemas emocionais e têm essa dificuldade, tanto no momento de treino quanto no momento de jogo. E eu acho que é muito válido essa abordagem de Ted de tentar mostrar essa perspectiva também, sabe? O que eu acho massa de Ted é que eu ia pegar um gancho que tu não falou e aproveitar isso que tu falou agora. É porque Ted não é uma série, veja, não é uma série dramática, teoricamente, né? É uma série de comédia. E aí, desde o primeiro episódio, daquele lance de que eles trazem uma tentativa de sabotagem. Isso é spoiler, gente? Eu não sei, mas acho que não. A tentativa de sabotagem da própria diretoria para acabar com o clube. Aí contratam um treinador de futebol norte-americano, né? Uhum. Não, acho que isso não é spoiler não, porque acontece no primeiro episódio. Não, essa é a premissa da série. Acho que tá tudo bem. Então, trazem um treinador de futebol americano para treinar um soccer, né? O futebol que a gente chama o futebol brasileiro, o inglês, né? Da Inglaterra e tudo mais. E aí você vê que todo o lance que o fato de terem trazido foi para tentar acabar com o time. E aí Ted como estão falando, é um personagem extremamente cativante, é alguém que você quer ter por perto. E a proposta da série é ser uma comédia, tanto que Ted tá concorrendo nas categorias em comédia, né? E mesmo assim lida com esses dramas que Pedro falou, esses conflitos de foco, de drama pessoal na própria vida de Ted também, de jogador que tá achando que já passou do seu tempo, né? Por conta da idade, outros que são novas promessas, e esse conflito de um veterano com um novato, o ego de a humildade de outro que os bastidores de alguém que não é muito bem valorizado, mas tem potencial também. Enfim, tudo isso é trabalhado. Isso tudo, tô falando só numa temporada de Ted, episódios de 30 minutos, né? E é muito bem trabalhado isso. Por isso que acho que super vale as indicações que recebeu. E vale mencionar aqui, deixa eu fazer só uma menção rápida, que Ted, a gente comentou muito sobre ela no nosso podcast de review semestral, e até Tuca, que falou que não tinha assistido, ela comentou lá no Banco de Séries, né? No episódio do podcast. Foi, depois ela postou no Twitter. E comentou no Twitter também, foi que ela resolveu botar Ted Lasso na frente da fila, né? Das séries pra assistir, e não se arrependeu, e ela gostou muito, muito, muito. E já fica aqui o exemplo também, pra caso você ainda não tenha assistido, já que a gente tá falando de hypes, né? Ted Lasso é um hype que super vale a pena. Assim, esse vale a pena. Na verdade, ela não nasceu como hype, né? Diferente de outras séries que já nascem no hype. Ela não nasceu como hype, muito pelo contrário. Às vezes a sensação que a gente tem é que a Apple TV não divulga tão bem quanto deveria divulgar essa série. É uma série que tipo, as pessoas têm que conhecer mais. Eu acho que o que eu queria falar sobre, acho que principalmente sobre Ted Lasso ainda, não da série propriamente dita, mas acho que depois de Ted Lasso eu vou mudar até a minha forma de escolher a série ali, porque, por exemplo, como eu falei, eu vi Ted Lasso, vi que a temática era futebol e já fiquei meio assim, eu não vejo muito futebol, não vou ver a série, não vou gostar. Então acho que depois de Ted Lasso, muita gente vai ver série de qualquer esporte depois e falar, pode ser bacana, pode ser só uma premissa ali, pode ser uma coisa, um detalhe da série, não é exatamente tudo que eles vão falar. Exato. Então acho que Ted Lasso me ensinou que assim, a gente pode ter vários outros esportes ali, mesmo que a gente não goste, pode ser boa, assim, pode ser perfeito. É válido, Tom, super válido, porque eu não sou fã de futebol, eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, e aí esse foi um dos motivos pra eu ter demorado de assistir Ted Lasso também, sabe? Eu já tinha ouvido falar bem no fórum, eu acho, mas como eu vi assim, primeiro, como tu falou, eu vi a foto do Jason Sudeikis com bigode e vi ele segurando a bola de futebol, e digo, nossa, mas eu nem gosto de futebol, pra que eu vou ver uma série de futebol? Eu não sei o que é que deu em mim, que eu fui assistir, e aí paguei minha língua. Sabe? É exatamente isso. Vale a pena demais, gente. Assiste. Se você, pelo amor de Deus, a gente já vai pra não sei qual edição do BDS Cast e a gente praticamente toda semana tá falando aqui sobre Ted Lasso. Se você estiver nos ouvindo e não assistiu ainda, faça favor, dê uma pausa no episódio, faça a sua maratona, coloque em dias, depois volta pra terminar o episódio. Lembrei que acabou que eu nem respondi quais séries esportivas eu já assisti, né? Mas assim, como eu já falei aqui, eu já assisti Ted Lasso, inclusive recomendo muito. Já assisti The Queen's Gambit, Os Gambitos da Rainha, e recomendo também, eu gostei bastante. E assisti Kingdom, que é da Audience, acho que era da... Como era? Discovery? Não, eu esqueci o nome. Mas enfim, no BDS tá marcado como se fosse do Audience, que é sobre MMA. Fala sobre luta
um ambiente de luta, né? É a série com um elenco bem conhecido. Eu sei que tem Nick Jonas, que eu lembro que na época eu assisti, na verdade, foi mais por causa dele. Eu vi que ele tava, eu acompanho meio que a carreira dele, né? Mas tem o Jonathan Tucker, que fez... ele fez uma recentemente que foi cancelada, que a galera dizia que era a nova Fringe. Acho que é Debris? É Debris? É isso mesmo. Ele fez também American Gods. Tem o Frank Grillo, que é conhecido também justamente por ele é um investidor, acho que incentivador também de luta. Ele tem um reality sobre isso, acho que é na Netflix também, sobre esse mundo da luta. Tem o Matt Lauria, que eu não lembro, eu assisti outra produção dele, mas agora eu não lembro. Mas enfim, tem um elenco bom também. Assim, infelizmente não foi uma série muito, muito bem conhecida, mas eu até, assim, não é uma série que tem... Eu tô enrolando aqui porque eu tô tentando achar argumentos, tá, gente? Mas assim, eu recomendo, mas também não é isso tudo, entende? A média no BDS é de 8,61. Sobre o mundo do MMA, pra quem curte MMA, talvez seja uma boa. Mostra basicamente isso. O Frank Grillo, Alvin Cullen, o nome do personagem dele, ele foi um lutador no passado e ele se tornou o líder de uma academia que treina MMA, né? Ele se tornou o dono da academia que treina MMA. E aí, por exemplo, o Nick Jonas é o filho dele, e aí ele investe no Nick Jonas pra ser lutador. É um lutador em ascensão, só que Nick Jonas sofre Sofre não. Nick Jonas, ele é homossexual enrustido, se eu não me engano, na série. E aí tem esse conflito dele passar por isso, né, num ambiente de luta, que ainda é um ambiente machista, digamos assim. Tem Jonathan Tucker, que é um outro filho do Frank Grillo, que também é lutador, e só que nesse caso ele tem problemas com drogas. E tem o lutador, que é o Ryan Wheeler, o personagem, né? Que também faz parte dessa academia, mas ele é um ex-detento, eu não me lembro bem, faz um tempo que a série terminou, mas ele é um ex-detento, então ele também tem seus problemas aí. E aí esse ambiente, os três são lutadores, e aí ficam marcando. E aí o centro da série é esse de luta MMA, sabe? Não é uma série que deixa o esporte em segundo plano. Inclusive, vale só essa menção de que nesse podcast aqui, a ideia da gente é recomendar séries que também o esporte não fique em segundo plano. O esporte tem um papel fundamental, porque senão não faria nem sentido a gente mencionar aqui. Exato. Mas, enfim, tem essa série já finalizada, teve 3 temporadas. E é uma pena que não tem disponível em nenhum stream brasileiro, até onde eu sei. Mas se alguém quiser assistir, comprar na lojinha, fica aí. Aí eu assisti esses 3. Assisti essas 3 séries. De cabeça agora que eu me lembro são essas 3. Talvez no meio eu falei algumas outras que talvez eu tenha assistido. Mas eu acho que a princípio são essas. Eu tava amando a indicação de Erika até chegar no final e eu vi que não tem nenhum serviço de streaming. Poxa, velho. Daí não, né? Daí não tem como. Ah, desculpa. É verdade. Porque na época, veja, foi 2014 quando lançou, né? Então foi 2014 até 2017, eu acho que saiu. E aí não tinha esse boom de streams que tem hoje. Então a única forma que tinha de assistir mesmo era na lojinha. Então foi pela lojinha e é isso aí. Entendi. Tudo bem. Um dia, quando chegar aqui, eu assisto. Bom, assim, todas as séries que a gente falou, que a gente assistiu, basicamente a gente recomenda. Por exemplo, Tom, você assistiu Ted Lasso e assistiu Friday Night Lights, certo? E você recomenda muito essas duas. Ou você pede para as pessoas pularem fora? Olha, eu recomendo muito a Friday Night Lights. One Tree Hill, eu tenho algumas reservas ali com relação às últimas temporadas, que a série mudou muito. Então, antes de tu prosseguir, tu não mencionou One Tree Hill antes. Quer falar sobre ela agora? Porque tu já tá falando sobre ela, mas fala um pouco sobre ela, de qual esporte, etc e tal. Dá uma base. Eu sei que é antiga, eu sei que boa parte da galera da nossa geração, os cringe, meio que conhecem, mas talvez os millennials não conheçam. Então, antes de tu falar se tu recomenda ou não, dá um panorama mais ou menos dela, porque eu acho que tu não mencionou ela antes, ou tô enganado. Não, acho que eu não tinha mencionado, eu ia falar exatamente agora. Então, é uma série cringe mesmo, então vou recomendar. Acho que One Tree Hill é de 2000 já é depois dos anos 2000, pelo menos. Acho que não é tão mais antiga que isso, não. E a série fala sobre basquete. Então, tem aquele clichê de 2 irmãos ali que não se gostam muito, e a série tem essa premissa, eles jogam basquete e tem todos os personagens ali numa cidade pequena, e tem uma coisa de familiar e tal, mas o que eu achei bacana até que colocaram no SBT como lances da vida, porque realmente o basquete e a vida deles é uma coisa muito assim, que às vezes se mistura muito ali na série. Então
eles colocam meio que o que eles vão crescendo ali, evoluindo, ficando mais velhos, eles vão melhorando no esporte, melhorando nas metas de vida e tal. É uma série que a princípio começa adolescente, ela segue os personagens desde o high school até a faculdade, e acho que teve o quê? 10 temporadas? 9 ou 10 temporadas? Teve bastante. 9, obrigado. Então, eu recomendo bastante, principalmente o começo, é muito boa a série, e é um pouco complicado, né, com a quantidade de séries que a gente tem hoje em dia, mas eu recomendo muito. E aproveitando que a gente tá falando sobre recomendações, tem uma outra série que é um pouco mais nova, que já tá na 3ª temporada, que chama All American. É uma série do canal CW. E eu ainda não terminei, mas a premissa da série também é de adolescentes praticando esportes, e só que nessa série eles falam sobre futebol americano. Eu assisti alguns episódios, e mesmo não tendo visto tudo, eu também recomendo fortemente, porque é uma série bacana também. Nunca jogo um livro pela capa. Eu sou doido pra assistir essa série só pelo cartaz dela, pelo pôster que é lindo. All American, né? É muito Eles têm um pôster, acho que é aquele de grafite, não é? Que tem Isso, tipo um grafite. É muito lindo esse pôster. E chamou a atenção também. Eu lembro quando estreou, porque eu tava fazendo um projeto e vi, mas eu não tive... novamente, pagando minha língua, porque que nem Ted Lasso. Eu não acompanho muito esportes, e futebol americano é um esporte que não me desperta tanto interesse. Aí por isso que eu passei, sabe? Mas realmente as artes são bonitas. Tom, e tu falou aí sobre One Tree Hill, e só pra quem quiser assistir, as 9 temporadas completas tem no Globoplay, tá? Então se alguém quiser assistir, tá lá. Inclusive, quem maratonou One Tree Hill, eu acho que foi ou esse ano, ou foi no final do ano passado, foi o nosso boss, Alex Palombo, ele é o chefão do BDS, ele assistiu, e era muito engraçado, porque One Tree Hill é uma série meio teen, né? Assim, é um drama meio adolescente, assim, como o Tom falou, pense que é tipo anos 2000, então esse tipo de série, na verdade, tava muito em alta, na verdade, tinha One Tree Hill, Dawson's Creek, e enfim, outras séries desse gênero, e aí era engraçado ver Alex comentando sobre esses dramas adolescentes, e ele dizia que ele não conseguia parar de assistir, e ele falava exatamente isso, então que tu falou assim, nas últimas temporadas, eu lembro dele comentar isso no LOL, nas últimas temporadas meio que dá uma desacelerada, fica, tipo, perde um pouco o interesse, mas que no início ele comentava muito, inclusive sobre os chips de casais, e era engraçado ver ele comentando sobre isso. Boaz, eu te amo, não me demite, é só um comentário aleatório aqui. Aprovadíssima pelo chefão do BDS, então vamos lá ver. Eu nem sei se ele terminou, depois eu vou ver se ele terminou, porque talvez eu esteja aqui só soltando informação falsa, fake news, mas acho que ele terminou. Que feio, Eric. Mas enfim, Pedro, tem alguma série que tu não... de esportes, sei lá, que você não recomenda? Qual que você, assim, como a gente já falou do caso de All American e de Ted Lasso, que tipo, talvez tu não tenha despertado interesse, mas vou tentar dar uma chance de algum esporte, tá ligado? Que você queira muito ver, ou que você, sei lá, passou batido e talvez queira, enfim. Cara, da lista, tem vários que eu quero muito ver. One Tree Hill eu sou louco pra ver toda, porque eu lembro que quando passava Lances da Vida no SBT, eu queria assistir os episódios, assim, aleatórios, mas nunca assisti a série completa. Big Shot, eu tenho muita vontade de ver. Eu acho aquele cartaz da Disney que eu acho bem brega, que fica lá no Disney Plus, mas pra mim é muito convidativo, mesmo sendo brega, mas é algo muito convidativo, sabe? Eu tenho muita vontade de ver. A próxima que vai lançar do Stars, que é... Eu não sei se fala assim... Rios, isso mesmo. Tom, se não for assim, corrija-nos. Mas Rios eu tenho muita vontade de ver. E o Gambito da Rainha. Essas séries eu tenho muita vontade de ver. Depois de hoje, né? Tô quase com uma arma aqui na cabeça. Tenho que ver. E Kingdom, né? Que tu falou agora que tu queria. Eu também quero ver Kingdom. Eu tô com muita vontade de ver Heels, que é essa que a gente até falou no Fashion News na semana passada, que eu vi o trailer e tal. Mas eu ainda não fiquei com vontade de assistir o Gambito da Rainha. Mesmo vocês falando, clicando, não sei porquê. Tudo bem, tá tudo bem, então. E tá tudo bem. É sobre isso, sabe? Eric diz isso. Aí, próxima semana, Tom não está mais. Tom sai dos canais do BDS e Eric expulsando ele. Não, nem tenho poder pra isso, eu tô brincando. Mas é sério, até porque assim, eu acho que pelo tempo que já passou da estreia do Gambito da Rainha, a galera tava esperando que ela recebeu algumas indicações. Eu acho que é aquele lance, quem queria assistir, realmente tinha interesse, eu já tinha assistido, assim, sabe? Isso.
porque já saiu, a poeira já baixou e ela já meio que tá tendo reconhecimento crítico, além do popular, né? Além do hype popular. Eu acho que quando a série é boa, mesmo depois do hype popular, ela se mantém relevante ou sendo comentada de alguma forma. E eu acho que o Gambito da Rainha entrou um pouco nesse espectro, né? De tipo, baixou a poeira dela já, mas ela continua sendo um pouco comentada e sendo mencionada. Pelo menos na minha bolha, talvez eu esteja falando besteira. Mas eu acho que. Eu também, eu sou desse mesmo jeito também. Eu acho que eu nem escuto mais falar sobre ela. Só vez ou outra, quando eu tenho uma pessoa feito tu assim que panfleta mesmo, faz a panfletagem. Não, mas. Veja, do jeito que eu falei, parece que eu sou extremamente engajador do Gambito da Rainha, mas o pior é que não, assim. Eu acho que ela nem entrou no meu top, pra falar a verdade. Vou até olhar aqui. Mas é porque eu achei boa, eu achei ok, sabe? Mas ela não é a melhor coisa do mundo também, não. Assim, é aquele que enaltece, mas ao mesmo tempo joga embaixo do ônibus, né? Mas é bem isso, assim. Também, é que eu não quero que as pessoas criem altas expectativas, certo? Não precisa fazer isso, não. Eu só assisti tudo num dia porque eu achei legal. Me prendeu, sabe? E me fez criar interesse mais pelo xadrez. Mas aquele lance, foi enquanto eu assistia. Passou aquilo, eu já deixei de bola pra frente. pelo xadrez. Já tô em outro esporte, tá ligado? Eu posso fazer uma menção honrosa aqui a uma... Na verdade, não é uma série de esporte, mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui a Generation, que eu recomendo também bastante. Não é série de esporte, mas deixa eu explicar. Na série, o personagem meio que principal ali, o Chester, pra quem já assistiu, ele pratica polo aquático na escola. Então tem um esporte ali. E o Chester, na verdade, ele desafia qualquer estereótipo que tem, porque o Chester, pra quem também já viu a série, ele não se preocupa com o jeito que ele se veste, com o jeito que ele tá, com a sexualidade dele. Então ele quebra vários paradigmas ali e pratica esporte. Então eu acho que é um exemplo legal de Generation, é um dos personagens que eu mais gosto da série. E também recomendo essa série aí, mesmo não sendo de esporte. Ó, tô aí querendo arranjar uma brecha pra enfiar uma indicação, né? Eu fui criativo, né? Errado não tá. É uma série boa, a gente dá um jeito de indicar mesmo. Eu queria indicar The Middle porque tem um episódio de The Middle que Surrec participa de uma corrida e esse é um dos melhores episódios da série. Não é um pouco sobre esporte, mas tem um episódio nessas 9 temporadas que ela participa de uma corrida, tá, gente? E ela também é líder de torcida, então fica a indicação. É meio que isso. Eu aproveitei também pra fazer uma panfletagem. Tá aprovado, pode. Mas tô tirando onda, Tom. Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês, assim. Quando eu tava fazendo a lista, a gente fez uma lista aqui, gente, de um monte de série de esportivas que a gente vai indicar no final. Mas aí quando eu tava fazendo a lista, eu separei meio que por esportes e vi que, por incrível que pareça, o que mais tem indicação, uma dos esportes que mais tem indicação é patinação ou hóquei no gelo. E aí depois a gente passa essa lista direitinho, mas eu queria perguntar a vocês dois, o que é que vocês acham sobre isso? De tipo, quais esportes são mais representados em séries que vocês veem? Por mais que a gente não tenha assistido tantas séries, de repente a gente vê cartazes e como a gente tá por dentro do BDS News, então a gente até acaba vendo muita notícia sobre novos lançamentos, séries que já passaram, etc e tal. Então, tipo, quais são as séries que vocês mais veem representadas nos esportes? Tanto séries esportivas, que o foco é esporte, como essas séries que Tom falou que, tipo, o foco não é esporte, mas que o esporte tá lá na série. Então, quais são as séries que vocês veem que são os esportes que são mais representados e quais aqueles que vocês sentem falta de mais representação? E, assim, eu já queria começar, já perguntei a vocês, mas já queria começar falando sobre nesse hype que a gente tá vivendo de skate e surf. Eu tava procurando na lista, aí talvez seja porque eu também não seja falha minha de não conhecer tantos, mas eu tava procurando na lista esportes e até perguntei lá no grupo da gente lá, dos ADMs, pra ver se alguém conhecia alguma série que fosse focada em surf ou em skate. E não tive nenhuma, na verdade, assim, não achei nenhuma. Então já queria deixar baseado já em Raíssa e em Felipe, acho que é Felipe, né, que foi quem ganhou a medalha de ouro pelo Brasil. Enfim, acho que é Felipe, que é nordestino, enfim. Não, pô, o nome do surfista é Ítalo. Eu só não vou saber o sobrenome, mas é Ítalo. Enfim, o surf e o skate são dois esportes que hoje foram meio que reconhecidos, né? Porque competiram pela primeira vez nas Olimpíadas e trouxeram medalhas pro Brasil. Mas que a gente não vê tanta representação deles nas séries, assim, como foco. Eu vou, então, falar sobre... Eu acho que o que eu mais vejo em série é futebol americano, com certeza. Que além de ter séries só baseadas nisso, tem menções em muitas outras, né? O futebol americano tá meio que em
todo lugar. O que eu acho que seria legal, deixar aqui uma ideia para roteiristas de produções brasileiras, tá? Eu acho que o vôlei brasileiro, tanto masculino quanto feminino, tem muito destaque. Acho que já deu muita alegria pra gente. Então, uma série ali que envolvesse voleibol brasileiro, acho que ia ser uma ótima ideia. Acho que os canais de streaming estão perdendo a chance de produzir alguma coisa com essa temática. Então, deixa eu fazer um adendo. Veja bem, se o Brasil, que é o país de futebol, não tem uma série relevante sobre futebol, imagine sobre vôlei, que ainda assim ainda não é o esporte número 1 do Brasil. Ô, tristeza. O que eu tinha reparado é exatamente isso. O Brasil não tem uma produção relevante de série ou qualquer coisa do tipo sobre futebol. Geralmente o que tem é documentário, sabe? Existem vários documentários que você pode achar. Existe até filme do Pelé, por exemplo, né? Mas não tem uma série, não tem uma produção assim que seja ambientada nesse universo. Pelo menos não que eu me lembre. Vocês lembram de alguma? Não, também não lembro, não. Infelizmente. Não lembra. Pois é, aí, assim, eu também queria muito que tivesse algo do vôlei brasileiro, sabe? Mas acho que não é muito embora o Brasil consuma muito futebol e consuma muito esporte no geral, eu acho. Mas acho que, mediaticamente falando, não sei se eu falei certo, mas enfim, a gente não tem muitas produções nacionais, até filmes ou séries, ou seja lá, novelas, na verdade, que sejam focadas tanto em esporte. Geralmente esporte é só um tracinho de alguma coisa lá. Só, o que você mais muito. consegue ver de esporte brasileiro é mais no âmbito das novelas, né? A gente tem, inclusive, uma que tá reprisando agora, que tem o tênis, que é A Vida da Gente, não é isso? Na novela das 6. A Vida da Gente, isso. É A Vida da Gente. Eu achei que você ia falar daquela novela que o cara dava raquetadas. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas, daí isso daqui. É verdade. Mas até nisso, a personagem, uma das protagonistas, né, que é a Fernanda Vasconcelos e Marjorie Chiano. A personagem da Fernanda, ela é tenista, mas ainda assim não foca muito, tipo, não mostra muita coisa muita curiosidade, muito bastidor do tênis em si, né? Exato. Mas enfim, quais outros esportes que vocês sentem falta, que vocês mais veem representados em séries? Tom falou aí sobre futebol americano, e tu, Pedro? Cara, eu acho que o que a gente mais tá acostumado a ver, também concordo com o que Tom falou sobre futebol americano. Eu acho que é meio que unânime, né? Toda série, principalmente quando for uma série teen, sempre vai ter aquele arcozinho ali no colégio, onde os meninos estão lutando pra entrar no time, pra ser o quarterback, e pipipi, popopó. Só que eu gostaria muito de ver séries que envolvessem mais, por exemplo, natação. Eu acho um esporte muito massa. Até a questão da ginástica, gente, não é porque a Rebeca ganhou a medalha pra gente, a medalha de prata pra gente aqui do Brasil, não. Mas eu acho um esporte tão massa e tão amplo, porque se você parar pra prestar atenção, quando você tá assistindo ali a ginástica, é uma arena enorme e tem várias categorias de ginástica sendo exercidas no mesmo tempo. Então tem como você abranger muito, se você tiver essa ideia de tratar mais sobre a ginástica e abordar sobre isso em uma série, você vai ter muito que aproveitar, sabe? Você vai ter muito conteúdo pra ter na sua série. Isso é verdade. E dá pra misturar muito com drama pessoal, né? Com certeza, demais mesmo. E um outro exemplo de um esporte que eu gostaria... De vários esportes que eu gostaria de ver. Eu sei que a gente, pelo menos eu falo por mim, eu não tô tão acostumado a ver séries mais voltadas pra essa área. Mas eu gostaria muito de ver séries que abordassem esportes, por exemplo, da Olimpíada de Inverno, que eu sou apaixonado por aquilo, sabe? Eu acho muito, muito massa. Até tem mais do que o da ginástica, como eu falei, né? Mas, tipo... que tivesse uma maior visibilidade, talvez. Até como eu falei, assim, um dos maiores... tem muitas séries sobre esportes no gelo, que é a patinação no gelo ou hóquei no gelo. Mas... Até porque não é uma realidade muito bem brasileira, né? Embora o pessoal de Gramado esteja aí esbanjando para o mundo, o pessoal do Sudeste e do Sul, na verdade, né? Principalmente do Sul, esteja esbanjando para o mundo, que agora no Brasil está nevando, né? Agora sim, né? Mas enfim, que recentemente no Brasil está nevando, e a gente aqui do Nordeste fica roendo unha só, mas não é muito bem a realidade brasileira esses esportes no gelo, né? E obviamente quando passa até as Olimpíadas no gelo, não tem essa comoção toda que se tem quanto as Olimpíadas que a gente tem visto recentemente também. Exato. Mas eu também sinto
sinto falta de mais esportes underground, assim. De repente, até a gente vê que, por exemplo, no histórico das Olimpíadas, o judô sempre foi um esporte que trouxe medalha pro Brasil também, assim, né? Embora recentemente a gente tenha... Ontem, na verdade, a gravação tá sendo hoje na quinta-feira, na sexta-feira, na verdade, e essa madrugada de ontem para hoje a gente teve a eliminação de dois judocas, né, brasileiros, Baby e acho que era Maria Suelen, se eu não me engano. Infelizmente. Mas o judô sempre trouxe medalhas pro Brasil, né? Principalmente nas últimas Olimpíadas, e também não se tem muito bem falando sobre isso, né? E é até comum a gente encontrar estúdios não, mas academias de judô. Eu não sei se são academias, mas enfim. São academias. Enfim, judocas. Eu conheço algumas pessoas também que... E acho que seria, de repente, Tom, e você como morar nos Estados Unidos seja até mais apropriado para falar sobre isso. Mas essa ausência que a gente tem de produção nacional de esportes é meio que um reflexo de como a gente vê que os esportes não são tão bem valorizados e investidos aqui no Brasil. É muito mais comum a gente encontrar produções estrangeiras sobre esportes, principalmente norte-americanas, e até há um reflexo disso aqui nas Olimpíadas a gente vê o quadro de medalhas. Os Estados Unidos possuem uma base muito forte de incentivo ao esporte, né? Principalmente no high school, nas escolas e etc. e tal. E a gente vê muito em filme essa questão de que, tipo, os jogadores os estudantes escolhem as universidades baseado também nas ofertas que eles recebem por conta dos treinadores, dos olheiros e etc e tal. Isso é muito comum a gente ver em filmes ambientados no colegial norte-americano, né? E tem esse incentivo aos esportes lá. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso, então talvez seja meio que esse reflexo do porquê a gente não encontra tantas produções nacionais que sejam voltadas para os esportes. Não é isso? O que é que tu acha, Tom? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa de você, de repente, não ter a noção de que... Porque, assim, no Brasil a gente sabe que o futebol é o nosso esporte principal. Enfim, tem o vôlei. Mas acho que a gente tem tanta falta de investimento, acho que tanto de decepção com relação ao esporte, que isso acaba refletindo até no gosto das pessoas, né? Porque em relação a tudo que não é futebol, o investimento sempre é menor, é sempre mais difícil, sempre mais complicado. E acho que isso vai gerando um efeito ali dominó, que vai caindo, as pessoas não vão ter muito interesse naquilo e acaba batendo na coisa da produção nacional, né? Que além da nossa produção de audiovisual nacional não ser tão boa quanto poderia ser, a coisa do esporte não é trazida para dentro porque o esporte está tão fraco ali às vezes e tem tanta falta de investimento que eles pensam, isso não vai despertar o interesse das pessoas, né? Como eu tava falando, a ideia de ter uma série sobre vôlei brasileiro e tal, mas tem tanta dificuldade aí no meio de tudo, né? Tanto do audiovisual quanto do esporte, e acaba refletindo e a gente acaba ficando sem. Mas acho que é a coisa de saber que o Brasil tem muita capacidade de tudo, né? Que aquela coisa que a gente estava falando hoje um pouco, sobre a síndrome do vira-lata, né? A gente se acha que o nosso esporte não é tão bom, que não vai atrair, mas tem muita coisa para contar ali, tanto de futebol, quanto de vôlei, quanto de qualquer outra coisa. Então acho que é uma coisa que tende a evoluir e a gente espera que evolua para melhor, né? Mas depende de muita coisa aí do país. Curiosamente, a gente tá falando de duas áreas que são muito desvalorizadas, né? Do esporte e da cultura. São duas áreas... Total. São duas áreas completamente desvalorizadas. Vide o caso, por exemplo, inclusive deixamos aqui a nossa profunda tristeza e lamentamos demais o que aconteceu essa semana com a Cinemateca. Gente, é horrível você pensar isso, é um descaso enorme. E aí a gente vê tanto descaso na questão do audiovisual, na questão da cultura, quanto também com a área do esporte, como a gente tá ouvindo. Se você for procurar, você vai encontrar várias matérias na internet sobre o descaso que existe com a falta de patrocínio, com os esportistas que estão lá em Tóquio representando o país. Então, assim, são duas áreas que são super desvalorizadas e talvez, como o Tom muito bem falou, a falta, essa desvalorização faz com que não tenha essa união para produzir algo bom, sabe? No sentido do audiovisual. É muito complicado mesmo. E aí, puxando esse gancho, o que eu tinha até botado aqui na pauta foi pra gente recomendar um espaço só específico pra gente recomendar séries nacionais que são sobre esporte. E aí, como eu falei logo no início, assim, por incrível que pareça, a gente não tem muita coisa voltada pro futebol, além de documentários. Na verdade, o que a gente geralmente tem voltado para futebol são documentários, mas tem outras produções que a gente pode recomendar aqui. E a primeira que eu quero indicar para vocês aqui é
Aldo Mais Forte que o Mundo. É uma maneira brasileira de botar um título e um subtítulozinho assim, né? Mas enfim. É igual a gente, né? Nome próprio, é Pedro Rubens. Gente, pra que nome próprio? Não tem lógica. Mas enfim, Aldo é uma produção nacional da Globo, tá disponível no Globoplay, protagonizada por José Loreto e fala sobre o ambiente da luta. Eu não lembro exatamente qual é a luta, mas tá lá disponível. Tem Irmãos Freitas e é incrível, assim, acho que das 4 indicações que eu vou fazer, 4 indicações ou 5, 3 são sobre o ambiente de luta. Aldo é uma, Aldo só tem 4 episódios, tá finalizada, foi de 2017, tem disponível no Globoplay. Tem Irmãos Freitas, que também tá finalizada, foi do canal Space e tá disponível no Prime Video e na HBO Max, que é contando a história de Popó, basicamente isso, a Celina Popó. E aí, como eu falei, né, vê só o que a gente tava falando, tem tantos nomes do futebol ou de outros esportes que também podem gerar séries e produções nacionais muito boas. E um exemplo desse é esse aqui, que tem uma série sobre Popó, sabe? E talvez o geral nem saiba disso, mas foi de 2019, não é tão antiga assim. Mas tá lá disponível no Prime Video, na HBO Max. Irmãos Freitas tem 8 episódios. E tem Rio Heroes, que é produção nacional da Fox Premium, brasileira também, né? Tá disponível no Globoplay. E é protagonizada por Murilo Rosa. Ele é um lutador também de jiu-jitsu. E essa inclusive tá na minha grade, tá? Eu tô enrolando pra ver, faz muito tempo que eu tô enrolando pra ver. Antes eu não tinha visto porque só tinha no Fox Premium, né? Mas entrou no Globoplay e aí eu... Mesmo assim, eu já não tenho mais justificativa pra não ver, mas ainda assim não vejo. Mas é uma que eu tô doido pra assistir também. Do jeito que antes tu tinha justificativa pra não assistir essa, eu também tinha essa mesma justificativa pra não assistir Irmãos Freitas. Aí agora tem na Prime Video e na HBO Max, né? Eu sempre evitava assistir na Prime Video porque eu não gosto muito da plataforma, enfim, deixa isso pra lá. Mas agora tem na HBO Max. Aí, gente, qual é a minha justificativa agora? Nenhuma. Já adicionei na grade, inclusive. Há quem acha que a plataforma do Prime Video é melhor do que a HBO Max, viu? Então, só pra... Não. Não, eu entendo, na verdade. Mas, enfim, é compreensível. É compreensível. Mas, enfim, outra série brasileira que, na verdade, eu acabei de ver e é Chuteira Preta, é de 2019. Foi do canal TV Brasil e tá disponível no Prime Video. É sobre futebol. Eu vou ler a sinopse pra vocês, porque, na verdade, eu não entendo muito bem. Não sei, eu acho que acabei de achar essa série. Cadu, que é interpretado por Márcio Killing, é um jogador de futebol em potencial que enfrenta conflitos ao entrar pra valer no mundo futebolístico. Ele decide, então, voltar pra sua cidade de Natal, pra voltar ao lado do tio Jair, que é interpretado por Nuno Léo Maia, irá voltar a sentir a alegria de antes ao entrar em campo. Enfim, então é meio que um jogador que decide voltar para a cidade de Natal para meio que, acho que tentar se reconectar com o futebol. Enfim, tem 13 episódios disponíveis que já foram lá em 2019. Não sei se está finalizada. Aqui no BDS está como se não tivesse sido finalizada ainda. Então não tenho muita notícia sobre ela, mas está disponível no Prime Video. E fora essa, vai ter uma minissérie e aí... Não é um documentário, mas acho que vai ser... Não é uma docu-série, mas acho que é uma minissérie mesmo contando a história de Ayrton Senna, né? Que já foi anunciado e tá previsto para estrear em 2022 pela Netflix. Que é um outro esporte que, na verdade, vale a pena mencionar, né, Tom? Que a gente não mencionou também, que é a Fórmula 1, que por muitos anos, eu acho que mais para quem cresceu na década de 90, mais para 2000, a Fórmula 1 era um esporte muito forte aqui no Brasil. Inclusive, eu me lembro muito bem dos domingos pela manhã, onde era meio que de lei passar as corridas da Fórmula 1. E até porque a gente tinha grandes representantes nacionais, na época tinha Ayrton Senna e enfim, tiveram vários outros, o que hoje é usado mais como meme, né, que é Rubinho, mas não você, Pedro, mas o Obrigado. Fiquei aqui pensando, meu Deus, eu tô voando na conversa e ele me chamou, o que houve, mas na verdade eu estava focado, era o Rubinho Barrichello mesmo. Mas se você parar pra pensar, tinha isso, né, Fórmula 1 era um esporte muito, muito forte aqui no Brasil, assim, de realmente juntar pessoas ao redor da TV para assistir. E hoje em dia, dos anos para cá, acho que da última década para cá, tanto que a Globo deixou de transmitir a Fórmula 1 e meio que perdeu a força, né? Vale a pena mencionar como uma das séries que não tem tanta representatividade e que poderia ter até. Aproveitando que o banco de série tem novelas, vão assistir as temporadas antigas de Malhação que falavam sobre esportes. Olha aí, tem uma outra possibilidade pra você também. Tem várias novelas da Globo. Qual que falava sobre esporte? Tu lembra? Amigo, teve uma que inclusive está passando agora, que tem... Eu não vou lembrar, tem o esposo da Tata Werneck. Não vá pela atuação dele, gente, por favor. Sim. Mas a temporada dele, por exemplo, tem a academia de luta. Eu lembro que, meu Deus do céu, que vergonha. Sim. Eu lembro que na época que essa temporada foi lançar,
começaram as filmagens e aí começaram a dizer que Malhação tava misturando algo como High School Musical e Power Rangers, porque ia ter a academia de luta e a galera que cantava. Gente, que vergonha alheia você dizer isso, porque a temporada tá aí e olha como é essa temporada. Mas vão assistir, gente. É produção nacional, dê uma valorizada. Eu queria fazer só uma menção a uma... Eu não sei se é exatamente esporte, mas eu lembro que a Netflix, uma época, faz alguns anos, aí eles fizeram o Ultimate Beastmaster. E Sim. era meio... Não era exatamente esporte olímpico ali, mas era esporte. E acho que a maior parte dos competidores ali, eles eram todos envolvidos com ou parkour, ou esporte olímpico, ou qualquer outra coisa. Escalada. E eu gostei. Acho que foi bem legal a ideia, porque eles juntavam vários países na mesma competição. E tinha o Rafinha Bastos e o Anderson Silva como apresentadores. Eu gostei, eu assisti, acho que 2 ou 3 temporadas. Acho que uma o Brasil não tava, mas acho que em 2, pelo menos, o Brasil tava envolvido. E eu acho que também segue a mesma temática aí. Eu acho que é uma menção aí, uma coisa nacional. Pô, foram 3 temporadas, Tom. E realmente, o Brasil não tava, tá disponível na Netflix. E esse Ultimate Beastmasters foi produzido, na verdade, por Stallone, não foi, se eu não me engano? Oi, ele estava envolvido. Achei que era produtor executivo, eu acho. Pronto, Sylvester Stallone. Eu nem sabia que tinha sido finalizado. Eu tô vendo agora no BDS que não... Eu pensei que fosse ter mais temporadas, assim. Mas... E era legal, e era justamente legal esse meio que intercâmbio entre os países, né? Porque enquanto os competidores estavam lá, tinha uma bancada com vários... Cada país tinha 2 apresentadores e todos os 2 estavam juntos, separados só por um... É como se fosse quiosque de feira cultural, tá ligado? Que tava separado só por um espaçozinho lá. E aí um apresentador invadia o espaço do outro e ficavam brincando e tinha essa interação. E realmente era bem descontraído. E os brasileiros, como tu falou, né? Era o Anderson Silva e o Rafinha Bastos. E era bem legal. Foi boa menção, na verdade. Bom lembrete sobre. Antes de ir pro próximo ponto, gente, já que a gente tá falando de produção nacional, os 3 cringes aqui lembraram de uma produção nacional. Antes de começar a gravação, e a gente não citou ela ainda. A gente não citou ainda Juba e Lula, que é um spin-off de Armação Ilimitada. Gente, eu só consegui lembrar dessa série. Eu fui procurar a foto dela, porque assim, o nome talvez eu lembrasse muito pouco, muito vagamente. Mas quando eu fui olhar a foto, aí sim, é com... Cada um Boliterno. Isso, é com Cadu Moliterno. Gente, é uma série brasileira. André de Biasi. André de Biasi talvez seja mais conhecido, talvez o mais próximo dos millennials deve conhecer, porque ele também fez parte de Malhação, mas acho que ainda assim... Eu ia falar isso, o pai da Nanda. Meu Deus! Ele lembra o nome. Então, mas acho que ainda assim, quando ele era de Malhação, os millennials ainda não assistiam Malhação. Assistiam não, com certeza. A gente tá só passando vergonha aqui dizendo que é velho mesmo. Eu não tenho vergonha, não. Eu também não. Falar que eu sou velho. Mas ele era o pai da Nanda, pra quem lembra da Malhação. Ele era. Malhação, sei lá, 2000 e tantos aí. Antes da Vagabanda, eu acho. 2000 bolinhas por aí. Só pra contextualizar, esse Jubilula, inclusive, eu tinha falado sobre isso, é focado em surf. Eram 2 surfistas. Então, olha aí, é uma série antiga? Mas que era focada em surf. E já que você não tem muita... Já que a gente não encontra muita produção focada em surf, de repente vale a pena revirar. Eu nem sei se tem disponível algum canto, talvez, não sei nem se a Globo tem disso ainda. Talvez passe no Viva. O Viva sempre tem dessa, né? Se for passar algum lugar no Viva, lá, enfim. No Globoplay eu já vi que não tem. E eu acho que nem no BDS tem Jubilula, mas enfim. É verdade. Marcar. Mas fica aí a menção, né? Bem lembrado. Fica a menção honrosa. E, gente, antes de a gente passar pra lista final, pra gente encerrar fazendo essa lista final de séries esportivas, eu só queria fazer meio que algumas menções honrosas, e aí a gente comentou sobre isso também antes de começar a gravação aqui, sobre essas séries que, enfim, embora não sejam esportes aqui, que a gente veja, entre aspas, né, no Brasil e etc e tal, e que não seja talvez o centro, mas que tem essa questão de competição, né? Como tem série focada na competição de cheerleaders, por exemplo. Eu lembrei agora, não sei porquê, de Heroes, né? Save the Cheerleaders, Save the World. Mas tem Glee, por exemplo, que é competição de corais, né? Embora não seja esportes olímpicos e etc e tal, mas querendo ou não, é competição esportiva, de certa forma, e de clube de coral, essas coisas do tipo. Acho que foi tu, né, Pedro, que tinha mencionado High School Musical.
Sim. Sobre essa questão também, além de ter o lance das cheerleaders também, tem a questão da competição de futebol. E aí, como a gente não assistiu, a gente não quis inserir pra não pagar mico. Mas aí, se você assistiu High School Musical, The Musical, The Series, essa série tem alguma coisa em relação ainda com os Wildcats, com o basquetebol, com essa questão de líder de torcida? Eu não sei, mas a gente tá mencionando aqui, porque caso vocês assistam e saibam, deixa nos comentários lá, ou fala com a gente em algum canto pra gente saber. Então, Pedro, tem alguma outra menção que vocês queiram fazer sobre essas séries de competição? Eu lembro agora de The Rise também. Acho que é The Rise, que foi finalizada em uma temporada só, que é meio que Glee, tem é meio que teatro com musical também. Não, a única que eu consegui lembrar foi essa, do High School Musical mesmo. Então, tu tem alguma? Eu tenho uma menção. Na verdade, eu não consigo lembrar se tinha uma competição ali. Mas eu vou falar uma coisa que tá perto. Me perdoem se for totalmente nada a ver, tá? Mas teve uma série que teve só uma temporada em 2015, que chama Flesh and Bone, que é sobre balé. Eu acho que eles estavam ou se preparando para uma apresentação ou era uma competição, não consigo lembrar exatamente. Mas a série é bem, assim, para você pensar, uma série sobre balé, você imagina uma coisa, e quando você assiste a série, você vê que a série é uma série carregada, é um dramão, assim, pesado mesmo, mas muito bem feita, e eu acho que é uma menção boa. Me corrija se eu tô errado, acho que é uma competição mesmo que elas estão, né, envolvidos. Eu não assisti Flesh and Bone, eu tô devendo essa, porque na verdade, desde a época do canal do Banco de Séries lá no YouTube, eu tava devendo assistir essa série, mas é sobre balé, e o que eu sei dela também, então, é que me falaram isso, que você vai assistindo como se fosse uma série sobre balé, mas que é muito pesada, eu tenho muita curiosidade pra assistir por causa disso, porque falam que é algo que é bem carregado, e eu fico tipo, meu Deus, como assim uma série sobre balé que é tão carregada assim? Mas enfim, eu quero assistir também. Excelente, eu deixo a recomendação aí, a atuação é perfeita, muito bom. Tem séries, agora que tu falou, eu lembrei que tem séries sobre dança também, eu não sei se vale muito mencionar, mas, por exemplo, a primeira temporada de Pose tem aquele cara, um dos protagonistas, né, que faz teste pra entrar na academia de dança também e tudo mais. De dança tem Giva, que entrou no projeto agora da Netflix. Eu não assisti, mas enfim, tem outras séries dessas. Enfim, o que não falta também é documentário, mas eu acho que não tô lembrado de alguma outra. Eu tenho certeza, gente, que a gente faltou várias menções aqui, talvez, mas aí você pode até contribuir botando lá vocês podem até contribuir botando lá no banco de séries, comentando sobre essas sugestões. Mas vocês têm mais alguma, gente? A gente pode partir para a lista final de indicações. Pode partir por mim. Não tenho nenhuma mais. Não, acho que pode partir. Vamos continuar. Então vamos. Eu fiz aqui uma compilado pra gente, caso você tenha interesse nesses esportes, você queira assistir alguma série. E aí nem todas, infelizmente, estão disponíveis em streams brasileiros. Mas cada um dá seu jeitinho de assistir como pode, né? Então fica... eu não estou incentivando nada, mas fica a cargo de cada um. Mas enfim, eu queria começar pelo futebol. O futebol, né? O soccer, o futebol que a gente chama de futebol brasileiro. E a gente já mencionou aqui, tem Ted Lasso, que está disponível na Apple TV Plus, que é uma série norte-americana. Tem... eu esqueci de mencionar isso, gente. The English Game, foi mal. Eu assisti o piloto dessa série e guardei pra assistir a série toda, porque eu gostei, mas até agora eu não vi tudo. É uma minissérie The English Game falando sobre os primórdios de futebol, de como a competição nasceu, né? Lá no Reino Unido. É uma minissérie da Netflix, que é inglesa, tá lá disponível também. Eu não sei pronunciar, porque é um nome norueguês e eu não sei falar norueguês, mas aí quem for, que me corrija. Mas tem essa Remy Bain, que é focada também em futebol. Infelizmente eu não tenho disponível em nenhum stream brasileiro. Tem a 21 Thunder, 21 Thunder, pra quem quiser falar. Enfim, é da CBC, é uma série canadense, que também é focada em futebol, tá na Netflix. Eu vi que ela tá em algumas listas no banco de séries sobre esportes, então eu acho que talvez seja um pouco conhecida, não sei, mas eu encontrei ela em umas 3 ou 4 listas. Tem a série mexicana Clube de Cuervos, que também é focada em futebol, tá disponível na Netflix. E a brasileira, a gente tem uma série HBO, que inclusive é interessante, eu fiquei curioso pra assistir, mas ainda não vi, que é da HBO, produção brasileira, tá disponível na HBO Max, que é FDP. E olha, bem sugestivo, é sobre um juiz, se eu não me engano, é sobre um juiz corrupto. É ambientada no futebol, mas é focada nesse juiz. E aí, pra quem quiser assistir, tá disponível na HBO Max. Mas deixa eu comentar com vocês. O que vocês acham? Só um parênteses aqui antes de a gente continuar. O que vocês acham dessa série focada no, tipo, um juiz corrupto? É porque Brasil, a gente tem muito essa de xingar juiz, né? Assim, acho que não só Brasil. Mas em jogo de futebol é muito comum a gente
ver xingamento à arbitragem brasileira. E eu fiquei curioso pra assistir uma série focada no juiz. É algo que eu não esperava, algo que eu não imaginava. De repente, uma ideia pra um enredo criativo legal, não é isso? Amigo, agora diante das Olimpíadas, isso pode também ser adaptado para o Japão, né? Juízes corruptos que estão querendo eliminar o Brasil. Sim. Mas enfim, eu não conhecia, mas fica essa menção da FDP. É um nome bem sugestivo para a série, para esse assunto. Pulando para outro esporte, no futebol americano, a gente, como o Tom já mencionou, Friday Night Lights, da NBC. Infelizmente, também não tem disponível em nenhum streaming brasileiro aqui. Tem All-American, que Tom também mencionou, que é focado em futebol americano, que é da CW, também norte-americana, e não tem disponível em nenhum streaming brasileiro. Tem uma que é Ballers. Tom, eu tô falando certo? Isso, tá certinho. Ballers, que é da HBO e tá disponível no HBO Max. É, inclusive, protagonizada por The Rock, o famoso The Rock. E ele tá... gente, olha aí. Eu mencionei The Rock e me lembrei agora que esqueci de botar na lista Young Rock, que é a série de... quando chegar na parte de lutas eu vou falar, que é a série, a comédia atual. Da vida dele, né? Que é The Rock, que fala também sobre esse mundo do wrestling, né? Do WWE, se eu não me engano. Então, já fica aqui a menção. Vou chegar nessa parte, mas eu menciono de novo. Mas o futebol americano tem essas. Então, tem mais alguma? Tu falou que tu gosta muito tu vê muito a série de futebol americano. Tem alguma que tu lembrou que eu esqueci de botar aqui? Não, até onde eu lembre, não. Acho que deve ter várias que tem... fora Superman e Lois, né? Que eu acabei de falar, que eu recomendo também, que eu tô vendo. Mas acho que basicamente essas, é isso aí. Pronto. Tem de basquete, a gente mencionou Big Shot, que é da Disney Plus, e tá disponível também na Disney Plus aqui do Brasil. E On Tree Hill, da CW, que tá disponível na Globoplay. As duas. E eu esqueci de mencionar também que Alex não só gosta de On Tree Hill, como ele também tá me indicando muito Big Shot da Big Shot, da Disney exato. Plus. Eu lembro que ele falou alguma vez, acho que foi naquele dia que a gente fez o Spaces lá no Twitter que ele falou. Foi, ele falou isso também no Space no Twitter. Então a gente já vê que Alex gosta de série de basquete, talvez. As duas que ele maratonou, que ele tá assistindo e gostando muito são de basquete, né? E eu só mencionei essas duas de basquete aqui. Se tiver mais algumas também, vocês complementam lá no comentário do banco de série, certo? Pulando pra parte de lutas, a gente tem Rios, que a gente falou, que é sobre luta livre e vai estrear no Stars dos Estados Unidos, vai estrear dia 15 de agosto. A gente tem Glow, que foi finalizada já, que foi da Netflix, que é sobre wrestling também, o universo feminino do wrestling. Tem Rio Heroes, como eu comentei, que é focado no jiu-jitsu, que tá disponível na Globoplay, é brasileira do Fox Premium. Tem Kingdom, que eu também mencionei, que é focado no MMA. Infelizmente não tem nenhum stream brasileiro. Como a gente mencionou também, Irmãos Freitas, que é focado no boxe, que é a série do Space, que é brasileira também, e tem disponível no Prime Video na HBO Max. Tem Cobra Kai, que Pedro falou também, que é de Karatê, né? Focado no Karatê, o spin-off de Karate Kid, que tá disponível na Netflix, também no YouTube Premium, pra quem quiser. E pulando por outra... Aí, como eu mencionei antes, tem Young Rock, né? Que também fala sobre esses bastidores do wrestling, da vida de The Rock, né? Do Dwayne Johnson, né? Dwayne Johnson, o nome dele, se não me engano, é isso. Isso mesmo. Pronto. E aí tem patinação e hóquei no gelo, que não é muito bem a nossa realidade, mas tem uma que muita gente ficou triste com o cancelamento, que foi Spin Now, da Netflix, que é sobre esse bastidor da patinação no gelo, e é um drama pessoal também. E inclusive eu me lembrei dela, Pedro, não mencionei na hora, mas eu me lembrei dela quando tu falou sobre Simone, sobre ela ter desistido por conta de questões psicológicas, mentais para cuidar da saúde. E eu lembro que Spin Out fala muito sobre isso também, sobre essa questão. Eu não assisti tudo, acho que só assisti o piloto e metade do segundo episódio, eu não lembro, mas eu já vi alguns comentários de que fala sobre essa dificuldade, esse problema de relacionamento com a família, esses traumas e questão de psicológica também, nesse universo da patinação do gelo, que tem Spin Out. Aí tem The Mighty Ducks Game Changers, que é um spin-off do filme, né, lá da década de 90, 2000, não lembro exatamente, que tá disponível na Disney Plus, é norte-americana, estreou recentemente também, tá na primeira temporada. Tem Zero Chill, que é da Netflix, que também é sobre hóquei no gelo. Zero Chill, acho que é hóquei no gelo e patinação no gelo, é sobre os dois. Spin Out é patinação no gelo, The Mighty Ducks é hóquei no gelo, Zero Chill é tanto patinação quanto hóquei no gelo, tá disponível na Netflix, é uma série inglesa. Tem Eagles, que é sobre hóquei no gelo, é uma série sueca, infelizmente também não tem disponível em streaming brasileiro. E tem Beartown, que é uma série também sueca, e deixa eu olhar de novo se tem no Brasil, porque se tem na HBO Max, porque eu acho que tem, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não entrou ainda. Mas é uma minissérie sueca, tem 5 episódios também, e da HBO, e é sobre hóquei no gelo. Passando por outro ponto agora, rapidinho, são só 3 séries que são universos diferentes, assim, não são de um mesmo grupo de esportes, mas tem menções aqui de Pitch, que é sobre beisebol, que a gente não mencionou também, e algo que a gente não vê muito comum, né, sobre beisebol. Mas tem Pitch, que é
infelizmente foi cancelada na primeira temporada, foi da Fox. Não tem nenhum streaming brasileiro. Barracuda, que é sobre natação. Acho que foi Pedro que mencionou, né? Sobre séries de natação, que ele não vê muito, mas tem essa. Barracuda é uma minissérie. E, inclusive, eu vi o trailer dessa e eu fiquei bem interessado. Parece ser bem boa. É da ABC TV, é uma minissérie australiana. Mas tem disponível no Brasil através do Now. Eu acho que é do NetNow, se eu não me engano. E tem The Queen's Gambit, que eu falei, que é sobre xadrez, que é da Netflix. E eu acho que encerrei. Eu acho que são essas, só que eu tinha compilado aqui sobre esses esportes. Amigo, eu queria só fazer um adendo. Diga. Eu acabei de abrir os meus streams aqui no celular e eu tava observando que tem uma série nacional do Disney Plus de surf chamada Joacas, com J. Então, Gente, como assim? Eu não sabia da existência dessa série. Tem 2 temporadas, inclusive. Então, eu vi agora, enquanto eu estava gravando o podcast, eu estava mexendo aqui no banco de séries e achei ela. Vou confessar que não acrescentei na lista, porque como eu vi que era da Disney Plus, que na verdade era da Disney Channel, né? Nem da Disney Plus. É porque tá disponível no Disney Plus, né? Isso Aí mesmo. eu achei que era tipo aquela série, tipo, muito infantil. Aí por isso que eu nem mencionei, tá ligado? Aí, eu não sei. Tudo bem. Fiquei com medo de indicar algo bomba. A verdade é essa. Mas, porque eu acho que é bem infantil. Mas fica aí a menção, né? Como tu falou, o Ruacas, acho que é Ruacas que se fala. Né? E agora todo mundo sabe que a gente grava olhando, mexendo no celular, né? Mas é claro que quem não esperava isso? É surpresa pra alguém? Mas acho que dimensões que eu tinha sobre séries é essa. Essa lista eu vou botar nos comentários do BDS. Quando o episódio entrar lá, eu copio essa lista e colo lá pra quem tiver interesse, né? Consultar. Mas deixa eu fazer só... Vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa lista, gente? Não, nenhum. Eu acho que tá bem completo. Tá. Pronto. E aí, deixa eu só fazer uma menção rápida, assim, bem pontual mesmo, sobre animes, porque o meu sonho ainda é gravar um episódio aqui só sobre animes, e aí, tem que ter. Enquanto eu não faço isso, eu vou só fazer as menções, porque é muito comum a gente achar animes, é mais comum a gente achar animes focados em esportes do que séries. E aí eu sei que tem uma infinidade de animes, eu não vou faltar um monte aqui, mas eu só queria fazer algumas menções, que é Capitão Tsubasa, né? Capitão Tsubasa, que aqui no Brasil a gente conhece como Super Campeões, e aí tem 2 versões, tem a clássica lá dos anos 80, que eu acho que é a mais conhecida, mas em 2018 teve um remake, eu acho, dela. Então, fala sobre futebol. Tem Yuri on Ice, que é sobre patinação no gelo também. Tem Haikyuu, que eu acho... Eu nem sei se estou pensando direito, mas tem Haikyuu que é muito bem aclamada e fala sobre vôlei. E é uma que tá na minha lista para eu ver e eu quero muito ver. Acho que foi finalizada recentemente, na 5ª temporada, se eu não me engano. Tem Burning Kabaddi, que estreou esse ano e é sobre um esporte que eu não conhecia. E eu conheci através dessa série, desse anime, que é Kabaddi. É um esporte basicamente do Oriente Médio, acho que da Ásia Média, na verdade, por ali, e lembra um pouco Barra Bandeira, sabe? Um pouco, assim, bem de longe, mas é um esporte que tem competições também mundiais sobre isso. É bem interessante, é bem diferente. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo. Já foi finalizada. Tem Megalobox, que é sobre boxe. Tem a Power Hanima, que eu acho que estreou esse ano, foi ano passado, que é sobre corrida também. E tem Hajime no Ippo, que é sobre boxe também. Esse Hajime no Ippo é bem conhecida, já bem aclamada, já tem um tempinho já que estreou e já foi finalizada também. Enfim, ficam só essas menções. Eu sei que tem muitas outras que eu passei batido, mas ficam só essas menções honrosas. Algum acréscimo, gente, sobre animes, essas coisas? Algum lembrete também? Não, nenhum. Acho que ficou indicações pra mim, né? Porque Yuri on Ice eu já tinha visto algumas coisas sobre, mas nunca assisti tudo. Acho que eu vou colocar na minha lista de anime também. Eu assisti ano passado, acho que foi ano passado que eu parei pra ver e vi tudo bem rapidinho, assim, é bem de boinha, sabe? É bem... É um yaoi, não sei se é yaoi que chama, mas é focado no relacionamento homossexual também, mas assim, o foco não é necessariamente esse, é muito sobre patinação no gelo também. Pronto, enfim, essas foram as nossas indicações. Eu sei que a gente falou que não ia acabar se aprofundando muito, a gente acabou até falando sobre economia, sobre investimentos, e enfim, a gente acena. deixa acontecer naturalmente, que eu não quero ver você chorar, bem isso, né? Mas ficam nossas indicações. Se você tá curtindo as Olimpíadas, lembra que tem lá no banco de séries até Olimpíadas pra marcar. Acho que tem as Olimpíadas de Tóquio no banco de séries, caso você tenha interesse, mas tá lá. Gente, segue a gente nas redes sociais, nosso site bancodeséries.com.br, nosso Instagram, @Banco de Séries Oficial. No Twitter a gente tem 2, tem o Banco de Séries, que é sobre o site, atualizações sobre o site, etc e tal. E tem o de notícias, que é o @BDS News Oficial. E tem o nosso canal no Telegram,
que é o Banco de Séries News, e através do nosso canal você também acaba entrando no fórum. Eu vi que gente comentou no Banco de Séries falando que, gente, eu vou ter que entrar nesse fórum, porque todo mundo fala, gente, entra no fórum, vale a pena, tô dizendo, entre no fórum, interage com a galera lá, é divertido, a gente troca muita indicação, a gente conversa muito, debate muito sobre série, manda muito meme, enfim, entra no fórum, que é meio que o nosso principal canal de comunicação com vocês, com a galera, pra ter feedback, pra ter sugestões. E já fica a dica aqui, o adendo de que talvez muito próximo, nos próximos podcasts, a gente vai ter gente do fórum participando com a gente aqui, gravando também. Então, enfim, fica a dica aí, segue a gente aí nas redes sociais, como eu falei. Muito obrigado por ter ouvido. Gente, quer últimas palavras aí, Tom e Pedro? Eu ia adicionar que fora você ouvir esse podcast, você pode seguir a gente nos agregadores de áudio. A gente tá no Spotify, no Amazon Music, no Anchor, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. E eu sou o Tom e a gente se vê. Até, tchau. É isso aí, gente. Tom já deu o recado, o Eric também. A gente se vê por aí. Cheiro na alma. Valeu, gente. Cheiro. Até mais. Tchau.